Então, quando você vai lá na mensagem, o arrebatamento, ali você vê a Umbrella falando. A voz de arcanjo será a mesma voz que chamou Lázaro da sepultura. Lázaro, sai da sepultura. Essa é a voz de arcanjo, não é nem igreja, nem... O Umbrella não fala que vai ser através da igreja, nem através do mensageiro da era. Isso é interpretação, é aumentar ou diminuir, né, a palavra de Deus. Segundo, temos estudado na Escritura, ele sempre tratava em cada geração com um indivíduo. Porque você toma dois homens e obtém duas opiniões. Dois homens, duas opiniões. Eu, como Leonil, temos duas opiniões. Então nós temos que morrer para as nossas opiniões e ficar com o que o mensageiro tem falado. Amém. O mensageiro tem falado. Então jamais ouvir outro, né? Como já falei, né? Então o velho profeta e o novo profeta. O novo profeta ouviu a voz do velho profeta. Deus falou, vai lá e volte por esse caminho e não coma, não beba. E o velho profeta falou para ele parar e comeu com ele. O leão foi e matou o novo profeta. E o velho profeta ele não falou, ele morreu porque ele desobedeceu a voz do Senhor. No caso também de Balaão, né? Deus tinha falado para ele, não amaldiçoa meu povo de Israel. Ele voltou lá, oferecendo mais dinheiro para ele, voltou e perguntou a segunda vez para Deus, Senhor, posso ir amaldiçoar o povo de Israel? Deus falou, vai. Mas Deus já tinha falado para ele a primeira palavra. É para ele ficar com a primeira palavra de Deus. Não precisava perguntar pela segunda vez. Então ele foi já na vontade permissiva de Deus, né? Vontade permissiva, não perfeita vontade. Mas por quê? Porque ele era um falso profeta. Balaão era um falso profeta. Além de ser, era profeta. Mas saiu da palavra. Então não importa se é profeta ou não é profeta. O que importa é se está com a palavra ou não está com a palavra. Não importa se é profeta, se não é profeta. Mas se não tiver com a palavra, né, então está errado. Porque você toma dois homens e obtém duas opiniões. Tem que chegar a um ponto, a um final absoluto. E o absoluto é a palavra, a Bíblia. E como pastor aqui na igreja, meu absoluto é a palavra. Como pastor aqui na igreja, tá vendo? Ele era um pastor, sim. Ana era um pastor. Agora hoje os homens falam que não, ele não é pastor, é profeta. Nós que somos. Não é assim que funciona. Ele era um pastor também. Amém. Mas pastor, hoje. Profeta, mensageiro. Tudo, né? Pastor, profeta, mensageiro, mamãe, foi tudo isso. Amém. Mas hoje os pastores falam que não, ele era profeta, por isso que ele não pegava o dízimo para ele todo. Nós somos pastores, nós podemos pegar, porque o Mombrana era profeta, é muito além de nós, sabe? O Mombrana era um profeta superior, ele era o máximo lá. Então ele conseguia não pegar o dízimo para ele, ele era forte. Mas nós não, né? Nós somos fraquinhos, então nós temos que pegar todo o dízimo para nós, porque nós não precisamos vencer a carne, que absurdo, né? Um pastor falando um negócio desse no púlpito, que ele é pastor, ele pode roubar o dízimo. O Mombrana fala, o dízimo vai para o pastor, mas não é do pastor. O dízimo não é do pastor. Ele é administrador do dízimo. Ele é dono do dízimo. Senhor. O administrador de uma empresa não é o dono do dinheiro da empresa, gente. É tão simples isso, é um natural espiritual. Se o Mombrana fala que o pastor é administrador do dízimo, então não é para ele comprar carro, comprar bens materiais para ele com o dinheiro do dízimo. Isso é roubar, né? Roubar o dinheiro do povo. Mas o povo está tão cegado por esses homens que não consegue abrir o olho. Estão ali com uma venda em seus olhos, não conseguem perceber que estão enganados. Enganados, né? Cego guiando cego. Pai, cego guiando cego. Você pode dar para eles a palavra do Mombrana, não faz efeito mais. Parece que eles estão com a mente cauterizada, sabe? Você pode dar para eles a mensagem do Mombrana, falar da mensagem, e eles falam, não, eu fico com o meu pastor porque ele tem na cidade 50 anos de ministério na cidade. Se tempo de ministério for a prova da verdade, gente, a igreja católica é verdadeira, porque ela tem 2000 anos já de ministério na terra. Então, se tempo de ser pastor é sinal de que a pessoa é verdadeira,
Então a Igreja Católica é verdadeira, mas É, olha pai. a idolatria que ela tem. Né? A idolatria que ela tem. Mas os grupos também são idólatras. Idólatras, coloca homem como líder. No Mano fala na mensagem, o único lugar provido para adoração, quando você colocar um homem como líder, e esperar que ele confirme a palavra, É, ao pai. invés do Espírito Santo, achar que o homem deve confirmar aquilo que é correto, nesse tipo vocês se tornam denominações e morrem. Porque nós não temos que esperar ninguém confirmar, gente. O Espírito Santo já confirmou com sinais e maravilhas É, pai. que a mensagem do William Branham é verdadeira. Você não tem que esperar homem nenhum confirmar nada disso para você, não. Está na mensagem aqui? Amém, Senhor, é verdade, Né? Senhor. Tem continuidade até 65? Porque tem coisa da mensagem que o William Branham começou a ensinar, mas depois Deus trouxe mais luz para ele sobre aquele assunto. E ele não pregou mais daquela forma. Ele mudou completamente, porque foi ali a evidência do Espírito Santo. Ele falava que era o amor. Deus veio e corrigiu ele. É, Falou, pai, não é o verdade. amor. A evidência é dar amém a toda a palavra, receber toda a mensagem da hora, toda a palavra. Isso é a evidência de quem tem o Espírito Santo. Então, É, pai. se você encontrar aquilo ali na mensagem 53, você sabe que vem mais luz sobre aquilo. Né? Também ali a mensagem também sobre o corpo, o novo corpo, né? Novo corpo. O Mamãe ensinava que não tínhamos novo corpo lá no paraíso. Nós seríamos como nuvens, não teríamos um novo corpo. Ele falou em 53. É, Depois, no ano 60, Deus levou ele além do cortinho do tempo e mostrou que nós teremos corpos, sim. Né? Vamos pegar na mão do outro, vamos realmente ter os 5 sentidos. Né? Então você vê que vem mais luz sobre isso, casamento e divórcio também. Você vê que ele pregou de uma certa maneira até 64. Né? Até 64 ele pregou de um jeito. Depois Deus trouxe para ele a revelação, casamento, divórcio, né, e corrigiu tudo que ele havia falado que não estava correto. Amém. Sobre esse assunto. Né? É. Então nós não podemos fazer isso, entendeu? Entrar lá no ateliê de um escultor, lá pegar uma obra dele faltando um nariz, faltando um braço, e sair com aquela obra e falar, essa obra está completa, gente, é perfeita. Não. Está faltando um olho, um nariz ali, faltando a boca daquela estátua. Como é que você vai falar que aquilo é perfeito? Espera terminar a obra primeiro. Né? Espera terminar a obra. E a mensagem foi isso também. Deus começou a fazer aquela obra até 65. Amém. 65 estava perfeito a palavra de Deus. Amém. Mas antes de 65, né, tinha coisa ainda que faltava ainda umas pinceladas de Deus. A revelação vir. Né? Em 65 veio completa a revelação. Né? Então você não pode pegar a palavra de Deus e falar aquilo ali, né? Você vai trazer contradição na mensagem, mas na mensagem não há contradição nenhuma. O que aconteceu foi que veio mais luz, mais luz ao profeta, né? Mais luz ao profeta. É igual quando você fala, né? Mas o pastor não é o líder, né? O pastor não é o líder. Sim, ele é o líder, mas não fala. Ele é o líder enquanto o Espírito Santo está nele. Amém. O Espírito Santo está nele, a palavra está com ele, né? Porque o Espírito Santo é a palavra. O Espírito e a palavra são um. Enquanto o Espírito estiver nele, a palavra estiver nele, ele é o líder. Só que ele não é o verdadeiro, e o líder é a palavra, e Jesus, como está aqui nessa mensagem. Então isso não é contradição nenhuma, gente. É apenas saber, né, alinhar a mensagem, porque nós temos apenas um padrão. Não pode ter dois líderes. Como está aquela mensagem? Cristo é o mistério de Deus revelado, 519. Olha como ela fala aqui. Portanto, o corpo não pode reconhecer. Não falem nisso. Olha como ela fala. Não fale agora, entenda o que eu estou falando. Né? Não fale nisto. O corpo, portanto, não pode reconhecer nenhuma outra liderança, a não ser a palavra. Amém. O corpo não pode reconhecer nenhuma liderança, a não ser a palavra. O líder da noiva é somente a palavra. E se ela tiver um pastor, aí o pastor vai falando ela da maneira que é, amém, ele é o líder, por quê? Porque a palavra está ali, ele está falando a palavra. Amém. Ele não está apenas citando a mensagem e torcendo, mas ele está falando que o profeta falou. Você vê que aquilo é o profeta. Então você fica ali, quando ele fala algo contrário à palavra, deixa aquele homem. Não fique naquela igreja que você vai morrer ali. Se ficar na igreja que o pastor está ensinando algo diferente, e pode ser uma doutrina, não precisa ser duas, três, basta uma doutrina e a alma morrerá.
uma doutrina errada. Somente o sétimo selo errado. Acabou. Ensinou o sétimo selo errado, falou que o sétimo selo foi revelado, a igreja está morta. Não tem como Deus mudar e falar, não, eu mudei, sabe? Eu condenei Adão e Eva, matei, as criancinhas morreram por causa da palavra, mas agora eu mudei. Vou deixar essa mulher entrar porque foi sincero na igreja. Eles criam que o sétimo selo foi revelado, tudo bem, estava errado em acreditar. Porque o Mamãe falou, o sétimo selo não foi revelado. Não será revelado nunca. Por quê? Porque o diabo vai tomar posse disso, vai fazer um grande estrago com essa doutrina. Mas ele só tinha esse erro. Então Deus vai ter que ressuscitar todo mundo que morreu e pedir perdão para eles. Porque Deus mudou. Ele falou que não ia aceitar isto. Agora mudou e vai aceitar. Mas Deus não aceita, ele não muda. A Bíblia fala, eu, Senhor, não mudo. Então, gente, você jamais aceitar nada que seja contrário ao que o profeta ensinou. Para que o branco tem que ressuscitar para pregar a terceira puxada, pregar o sétimo selo. Aonde está isso na mensagem que o branco tem que ressuscitar para pregar isso? A terceira puxada? Se você ler sobre a terceira puxada, até 64, uma banda cria que era um avivamento realmente na noiva. Mas depois de 64, ele ensinou diferente. Falou, não, Deus revelou, Deus mostrou que tudo já se cumpriu. Na mensagem, reconhecendo o seu dízimo, na mensagem, ele fala ali bem claramente. Eles estão esperando um avivamento no futuro que aconteceu no passado e não vê esse avivamento. Não consegue ver esse avivamento que teve nesta era. Através do William Branham. Cumprindo São Lucas 17:30, como foi em Sodoma, será o dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Não é um Filho do Homem. Não é um Filho do Homem, ali é bem claro. Assim será o dia em que o Filho do Homem, Jesus Cristo em carne humana, vai se manifestar na terra. Isso me cumprido através de William Branham. Elohim descia no William Branham de tal maneira que o povo não sabia o que falava. Deus usava a consciência dele. Ele esquecia, ele não sabia que não era ele falando, era Deus falando. Então ele falava que se eu quiser ouvir o que eu falei, eu teria que ouvir a fita, porque eu não sei o que eu falei. Era o mistério de Deus em carne humana na igreja nessa era. Pai. Mas não é que uma branca de Deus, ele era apenas um profeta, um filho do homem, mas através desse filho do homem, manifestou o ministério do filho do homem. Pela terceira vez na terra. A primeira vez foi lá com Abraão, quando serviu o coração de Sara. A segunda vez que o Filho do Homem manifestou na terra foi através de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi o próprio Filho do Homem. Não foi o Filho do Homem. Ele foi um Filho do Homem, através do qual manifestou o ministério do Filho do Homem. Amém, Senhor Jesus. E nessa era se cumpriu esse ministério do Filho do Homem. Esse grande ministério na terra, nessa última era. Amém. Porque nas eras da igreja não foi o Filho do Homem, foi o Filho de Deus. Nas eras da igreja, Jesus manifestou como Filho de Deus. Poucos sinais, poucos milagres, pouco da palavra, e usando vários homens. Não era ele em carne humana, ele não discerniu os pensamentos das pessoas como Filho de Deus nas eras da igreja. Nessa última era, ele mudou a forma dele de Filho de Deus para Filho do Homem através do William Branham. Amém, Senhor. E como Filho de Davi, ele virá na segunda vinda. Se sentará no trono do Pai, no trono de Davi, como rei. Então, filho de Deus foi nas eras da igreja. Filho do homem foi através de William Branham, em carne humana. Deus na forma humana na terra. Porque filho de Deus quer dizer Jesus numa forma sobrenatural, invisível. Agora, na forma de filho do homem, não é ele numa forma humana, literal mesmo, sabe? Então, nessa era nós vimos outra vez Deus, em carne humana, como Abraão viu ali naquele dia. Então esse ministério já se cumpriu. O Mubano ensinou depois que não vai ter mais avivamento na igreja, nenhuma chuva vai cair mais na igreja, já caiu. Ele falou, a chuva agora virão sobre os 144 mil judeus. Porque para nós agora só falta a vinda. Amém. E você não vê um profeta na voz de arcanjo, gente. Lá com Abraão, você vê? Não, você vê Deus ali no último sinal de no coração de Sara. Mas depois, na transformação do corpo de Sara e Abraão, você não vê nenhum profeta lá transformando Abraão e Sara. Você não vê isso lá. Agora, interpretar que vai ter que ter um profeta para transformar a noiva. Nossa, isso aí você sai do tipo. A sombra lá de Gênesis 18. Você não vê isso lá em Gênesis 18. Vindo um profeta lá para transformar o corpo de Abraão e Sara para receber o filho prometido. Você não vê isso lá. Como que ele vai colocar então um profeta revelando mistério na voz de arcanjo? Não vai ter profeta revelando mistério na voz de arcanjo. Um profeta revelando mistério é no alarido que está cumprindo hoje através da mensagem.
É um profeta revelando mistérios, está aqui. A mensagem de Mombrana é um profeta revelando mistérios. Na voz de arcanjo vai ter um profeta revelando mistérios, transformando o corpo de Abraão e Sara. Não. E na trombeta de Deus será apenas a subida para a boda, a festa das bodas do Cordeiro. Então as pessoas fazem maior confusão e enganam o povo. Por quê? Porque não tem o verdadeiro cabeça, o verdadeiro líder como está aqui. E o que você... Não fale nisto. O corpo, portanto, não pode reconhecer nenhuma outra liderança, a não ser a palavra, porque a cabeça está ligada com o corpo. E a cabeça é a palavra. E é a mesma palavra, uma só liderança. Amém. Portanto, denominações e santos padres e tudo, mas são absolutamente estercos. Há uma só liderança, que é Cristo. O corpo somente reconhece uma coisa, a palavra. Então a igreja, a noiva, só tem uma cabeça, um líder, que é a palavra. Que é a palavra. Porque o nível de fé da noiva é o profeta. Não é um pastor local, o nível de fé. Porque se você tentar subir no nível de fé do Mombrana, o seu pastor vai tentar bater na sua cabeça para você descer. Ele não quer que você suba. Né? E nos grupos, gente, o nível de fé é o pastor local, pode ver. O irmãozinho ligou para mim semana passada, ligou para mim semana passada, falando, irmão, estou tentando aqui, irmão, o pastor está batendo em mim no púlpito todo o tempo, irmão. Ele fala que eu estou aqui para apodrecer o resto do rebanho. Eu estou aqui, eu estou tentando, mas ele fala que a revelação não pode vir de baixo. A revelação tem que vir do pastor, não de um membro. Ele fala que ele aporta a revelação aqui. O que eu faço, irmão? Irmão, eu passei por isso também, irmão. E todos os eleitos vão passar por isso, irmão. O pastor vai tentar segurar você realmente, ele vai bater em você. Ele vai bater você no púlpito, tentando te fazer ficar preso ali no dogma dele. Você tem que sair daquilo, escapar e voar na altura do profeta. Amém. Porque o nosso nível de fé, gente, é o Mombrana. Porque só tem uma fé, a Bíblia fala, uma só fé, um só batismo. Se tem uma fé, só pode ter um nível de fé. Amém. Não pode ter dois níveis de fé. Esse nível não pode ser o pastor e o Mombrana, não. É apenas, o nível de fé da noiva é apenas um. E é o Ilha Merri Mombrana, que é o nível de fé da igreja. Amém, Senhor Jesus. É verdade, Pai. E aqui na mensagem também, o tempo da colheita, no parágrafo 104, o Mombrana nos fala: quando essa corrente foi rompida com Adão e Eva, a primeira família, agora recorde, eles não quebraram uma frase, eles não quebraram 3 palavras, uma palavra eles quebraram. Adão e Eva quebrou uma palavra somente e lançou a terra toda na morte. Sempre que você ouve uma sirene da ambulância tocando, o que você pensa? Você está tocando, alguém está morrendo. Por causa do quê? Por causa de uma mulher quebrar uma palavrinha, não foi 2, 3. Uma palavrinha. Então, gente, quando você fala que você vai ter que voltar para revelar, cumprir a terceira puxada, você está quebrando a palavra, isso é morte. Porque na mensagem aos ungidos dos últimos dias, parágrafo 262, Mombrana falou, a terceira puxada foi a revelação dos selos. Senhor. A terceira puxada foi a revelação dos selos. Como para Mombrana tem que ressuscitar para cumprir uma coisa que já se cumpriu, que já foi revelado, Mombrana fala, a terceira puxada foi passado. A revelação dos 7 selos, que se cumpriu em 63, fevereiro, março de 63. Falar isso, vou ter que voltar para cumprir isso aí, ou para cumprir os trovões. Mombrana fala na mensagem, o 7º selo, quando abriu o 7º selo, né, quando estava abrindo ali, ele viu e falou, era a voz dos trovões. O 7º selo é os trovões, vai soar no 7º selo. Amém. Né, vai soar ali. E isso não vai ser antes da vinda, mas é a vinda, não é antes da vinda, gente. O povo fica esperando algo para antes da vinda, um ministério de poder, os trovões vai soar, vai trazer milagres, não sei lá mais, blá, 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 para enganar o povo. É um engano. O Mombrana nunca mais falou que trovões vai trazer mistérios na igreja depois do 7º selo. Encontra algum parágrafo, traga para mim, né? Vamos ver isso aí.
É, Senhor. Né? Faz tempo que eu desafio esses grupos a trazer alguma coisa, mas eles tentam, mas não conseguem trazer nada, porque não tem. Depois do sétimo selo, não tem um parágrafo que fala que o trovões vai trazer ministério de cura na igreja. Não existe tal coisa. É, Senhor, é Não verdade. há tal coisa. Né? É, Você pode procurar, você nunca vai encontrar nada disso. Por quê? Porque Deus falou, os trovões é a vinda, soarão na vinda. É, as últimas palavras dele. As últimas palavras dele Esse foram assunto, né? sobre esse assunto foi isso, ele concluiu com isso. Então nós temos que ficar, gente, com a conclusão do irmão Branco. Sobre qualquer doutrina, é procurar ir na conclusão que ele deu para aquele assunto. Não fica com a coisa no comecinho, quando ele começou a ensinar, não. Você vai na conclusão daquele assunto. E fecha o assunto com o que ele concluiu, não com você concluindo. Entendeu? Não tenta você fazer um quadro que vai sair errado. Você vai colocar o boi lá em cima comendo capim na árvore. Você vai colocar o homem pescando na areia. Se for querer montar o quadro da palavra, deixa que o profeta, ele já montou o quadro, já fez o quadro. Amém. Você não tem que ficar tentando fazer quadro nenhum. Somente ficar com o quadro já pronto do irmão Branco, ele já concluiu o quadro todo da palavra. Nós temos que ficar quebrando a cabeça com isso, não. É, Agora recorde, eles quebraram uma frase. Eles não quebraram uma frase, eles não quebraram 3 palavras. Uma palavra, o homem irá para o inferno através de cada palavra. Cada palavra que sai da boca de Deus. É aí onde o destino eterno do homem está determinado. É, Por que você fala tanto, irmão, do sétimo selo, irmão? Por que você fala tanto, irmão, dos trovões, irmãos? Por que você fala tanto, irmão, da terceira puxada, irmão? Por que você fala tanto sobre alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus? Por que você fala tanto, irmão, do Filho do Homem? Por que, irmão? Por que será que eu falo? Por que você fala tanto isso aí? É porque está aqui, irmão, uma palavra. é, Senhor. Levará o homem para o inferno. Você pode dar toda a doutrina bonita na sua igreja. As mulheres, cabelo lá no pé, a saia lá no pé, a coisa mais linda. Mas se você errar no sétimo selo, irmão, está tudo perdido. Todo o trabalho foi perdido. Todo o trabalho foi perdido. Se errar nos trovões, meu Deus, todo o trabalho, toda a obra foi em vão, porque Jesus falou, em vão me adoram. Quando toma a palavra de um homem, quando deixa o que o mensageiro tem falado, em vão me adoram, tudo em vão. Todo o dízimo que você levou ali foi em vão. Toda a oferta que você levou naquele lugar foi em vão. Por quê? Porque na porta não estava o meu nome. Amém. E se não estava o meu nome, porque não era a minha palavra, não era a minha palavra que estava ali. Então tudo que você fez foi em vão. Todo o trabalho, todo o jejum, toda a noite de oração, tudo foi em vão, por causa de uma palavra. Por isso que eu falo tanto sobre o sétimo selo, porque o diabo parece que tem vindo nessa parte. O diabo parece que tem concentrado todas as suas ferramentas de traduções, de interpretações falsas, no sétimo selo, nos trovões, na terceira puxada, na manifestação do Filho do Homem. Parece que o diabo tem vindo nessa parte. Ninguém acerta esse ponto. Ninguém acerta isso. Você pode ir em qualquer grupo do São José dos Campos, 10 grupos do São José dos Campos, nenhum acerta nos trovões, nenhum acerta no sétimo selo, nenhum acerta, irmão, na terceira puxada. Estão esperando avivamento vir antes do arrebatamento. O Bruno morreu falando, não tem mais avivamento, acabou os avivamentos na noiva, irmão. Amém. Acabou, agora é a vinda, não falta mais nada. Mas o diabo está enganando todos os grupos. Nós vivemos num grupo ali por 20 anos ali, e ele não sabia nada sobre isso, estava enganado nessas coisas, mas pregava a santidade, que era uma beleza, né? Pregava essas coisas, mas errava naqueles pontos ali, porque o diabo tem mandado as suas artilharias nessa parte, irmãos. É por isso que eu bato tanto nessa tecla. Terceira puxada, selo, sétimo selo, terceira puxada, os trovões. É porque o diabo está derrubando todos nessa parte. Tem misericórdia. Nessa parte que você vê a divisão. Nessa parte. Você pode ir nos vários grupos por aí. E hoje tem a heresia também, que está muito forte, mas também é o sétimo selo, que é a vinda de Cristo, que foi a segunda vinda, a nuvem. Misericórdia. Eles caem aqui no anjo forte. É outra doutrina que eu bato muito. O anjo forte, Apocalipse 10, por causa do quê? Porque ali fala que eu vi um anjo forte descendo numa grande nuvem, não fala? E o povo vem aqui, fala que isso aqui foi o cumprimento ali de Apocalipse 10.
que aqui cumpriu a profecia dele, que era a vida do anjo forte na nuvem. Que besteira, que tolice. Quando eu falo que o anjo forte, ele desce com o livro na mão. Depois que acabar a intercessão, a intercessão de Cristo como sacerdote, depois que Cristo virá juiz, então ele vai descer, o anjo forte vai descer, que é a segunda vinda de Cristo. E o meu brother morreu falando que ele é sacerdote hoje. Jesus está como sacerdote aqui, na mensagem, né? Na mensagem, não estriba no teu próprio entendimento, né? Ali não é claro de falar disso. Ele está aqui em carne humana. E ele é sacerdote. Ele é sacerdote hoje. Você sempre falando que ele é sacerdote? Como é que eu vou falar que ele é juiz, que ele já veio, que aquilo foi a segunda vinda? O Paulo falou, esse ministério não é a segunda vinda, é o último sinal, não é a segunda vinda. É o último sinal, o ministério do Filho do Homem nessa era, é o último sinal. Então, é por isso que eu bato muito sobre o anjo forte, por quê? Porque o diabo tem vindo nesse lugar para enganar milhares de pessoas que estão caindo nessa doutrina. E o dízimo também tem que bater, porque o dízimo engana o Brasil inteiro, o mundo inteiro está enganado sobre o dízimo, porque fala que o dízimo é do pastor, é dele, ele pode juntar bens materiais com o dízimo. Mentira de Satanás. Enganando os grupos da mensagem, enganando o grupo do mundo todo, sendo enganado por essa doutrina. É por isso que eu bato nessa tecla, por causa do quê? Porque é isso que está acabando com os grupos e vai levá-los para o inferno se eles não se arrependerem. Mas enquanto há sangue no propiciatório, ainda há esperança. Ainda as pessoas conseguem fugir aqui, eles fogem. Eles não querem conversar com você porque eles têm medo, sabe? Que não conseguem defender. O que eles têm não é ouro, gente. Não é ouro. O ouro passa por prova, é testado. Eles não têm ouro, o ouro verdadeiro. Por isso que eles têm medo. Eles têm medo, eles proíbem a pessoa de ir naquele grupo. Eles proíbem de falar com fulano. Proíbem de falar por causa do quê? Porque sabe que o ouro deles é falso. É perita, ouro de tolo. É isso que eles têm, os grupos todos hoje. Tem ouro, tem perita, ouro de tolo. Não é a mensagem verdadeira. Por isso que eles têm medo. Que os membros dele vai falar com fulano, vai falar com ciclano, quer puxar tudo, cercar ali, fica preso aqui. Não sai daqui por causa do quê? Porque ele sabe que o que ele tem não é ouro, não é a mensagem verdadeira. Não é a mensagem verdadeira. Porque quando você tem a mensagem verdadeira, você não tem medo não. Vai, irmão, conversa com qualquer grupo que quiser. Pode ir falar com quem quiser, porque você tem o ouro verdadeiro. Você tem a mensagem real do Mumbrana. E se alguém mostrar que eu estou errado em alguma coisa, amém. Obrigado, irmão. Amém. E você mostrou que eu estava errado naquele ponto lá. Obrigado, irmão, por isso. Outro dia eu escrevi para o irmão lá. Irmão, obrigado, irmão. Você mostrou aquele erro lá, que eu falei da mensagem. Realmente, eu estava errado. Obrigado, eu te agradeço por isso, irmão. Eu posso acertar isso agora, né? Amém. Esse ponto que você mostrou para mim. Eu espero também que você aceite também o que eu falei para você. Né? Mas lógico que não vai aceitar, mesmo. Porque não tem o espírito correto. Porque quando você tem o espírito correto, você sabe que você não põe ponto final em nada. Né? Não, se Deus me revelar algo, eu vou aceitar. Vendo a mensagem, porque denominação é essa, você colocar uma cerca, um ponto final e não aceita mais nada. Isso é denominação. Né? Mas se você é eleito, você não tem isso com você. Qualquer pessoa que mostrar algo verdadeiro, você aceita. Amém. Você aceita. Não importa o que o Raimundo está falando, não. Ah, vou falar com o Raimundo lá e vai rejeitar o que eu falei. Se eu rejeitar, irmão, vai atrás disso aí, porque isso aí vai salvar sua alma. O que eu falo não vai salvar ninguém. Né? Mas o que o William Brandt fala, sim, vai salvar a pessoa. E aí onde o destino eterno do homem está determinado. Ora, ele irá por causa daquela corrente, ou irá por causa de um credo, ou se há credo misturado na corrente. É aí onde está o elo fraco. E você está acabado, o elo fraco. O elo mais forte da corrente é o elo mais fraco. Né? Se a corrente aguenta 1 tonelada, mas se tiver um elo ali de 50 quilos, ele vai arrebentar ali. Então não importa se você crê em tudo, mas se você não errar no sétimo selo, você está perdido. No trovões, você está perdido. Senhor. Aquele é o elo fraco. Com certeza ele disse, Deus, mas certamente Deus disse isso. E Deus disse isso. Deus realmente queria dizer aquilo. Blá, blá, blá. Ele também guarda a sua palavra, dizendo, o dia em que comerdes dela, neste dia morrereis. No dia em que colocares em ti outra coisa, além da inuterável palavra de Deus, e sua alma, esse é o dia em que você se separará de Deus para sempre. Você põe uma doutrina errada na sua alma, esse é o dia que você estará separado eternamente. Uma doutrina errada apenas. Então, o nosso Urim Tumim é a mensagem. É levar toda a doutrina no Urim Tumim. Se não brilhar, do começo ao fim, é falso. Levar todo, então nós temos um padrão, saber o que é certo e o que é errado. Não tenha medo, não, gente, de ver o que é certo e o que é errado. Deus deu para você esse dom. Discernimento, discernir o que é certo e o que é errado. Cuidado com esses pastores. Vamos nos pôr em pé e orar, irmãos. Amém, Senhor.
Senhor Deus, damos graças por sua palavra, Senhor. Obrigada, Senhor. Damos graças. Vivifica em cada coração, Obrigado, Pai. Jesus. Obrigado, Vivifica em Jesus. cada coração a tua Obrigado, palavra, Senhor. Senhor. Obrigado, Nos Senhor. dê uma libertação total, Pai, de Obrigado, tudo que o sim, homem Senhor. fala, Sim, tudo que o Senhor. homem Sim, diz. Queremos Senhor. ficar somente com o que o profeta tem falado, Sim, Senhor. Senhor. Somente com as filhas do Senhor, ó Deus. Sim. Nós oramos e te agradecemos, Sim, Pai. E Jesus. pedimos que o Senhor guarde a irmã, Sim, leve de Jesus. volta para a sua Amém, casa, Jesus. guardado por teu Obrigado, Senhor. poder. Companheirismo da sua Senhor, obrigado por tudo, Senhor. Obrigado, Jesus. Guia cada um para os seus Sim, lares. Jesus. Nós oramos e agradecemos, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Amém.